aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar sobre as revoltas, os movimentos sociais que aconteceram durante a República Velha, certo? Como o assunto é longo, eu dividi em duas partes. Hoje eu vou falar somente sobre as revoltas sociais no campo, na zona rural, e na próxima aula eu vou falar sobre as revoltas sociais na área urbana, ou seja, nas cidades. Mas antes de começar a aula, vá embaixo, clique no botão, curta, compartilhe, comente nossos materiais para dar aquele feedback e a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Bom, este é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para vocês, tá? Para o Enem, para o vestibular, para as aulas, na rede estadual, na rede municipal, particular, enfim, para todos aqueles que querem apreciar um pouquinho mais da nossa história, tá bom? Bom, como eu havia dito, hoje vamos falar sobre a República Velha novamente, a terceira aula seguida. Já falamos sobre a República Oligárquica e vamos falar agora sobre as consequências dessa forma de governar implantada aqui no Brasil durante a República Velha, que foram as revoltas. Então, durante a República Velha, vários movimentos sociais aconteceram. E na aula de hoje vamos falar sobre as revoltas no campo, na zona rural. Antes de começar a falar das revoltas, vamos falar um pouco do contexto histórico. O que estava acontecendo no Brasil nesta época aí, tá? Lembrando a vocês que nós estamos na República Velha. Na segunda parte da República Velha, passamos para a República Oligárquica, onde a elite brasileira assumiu o poder da presidência, certo? Então, nessa época era praticada a política do café com leite, onde São Paulo, que era o produtor do café, e Minas, que era o produtor de leite, se alternavam no poder, tá? Nesse período. Então, numa eleição, São Paulo indicava o candidato a presidente, Minas apoiava. Na outra eleição, Minas lançava o candidato a presidente, São Paulo apoiava. E assim, as duas elites, cafeira e produtora de leite, se alternavam no poder e governavam de acordo com os seus interesses. Ora, se eles governavam para os próprios interesses, os barões aí, como vocês estão vendo, os presidentes indicados por ele faziam o que eles queriam, obviamente que não vão lembrar do povo. Então a população na zona rural vivia em absoluta miséria. E não era por falta de vontade política, era projeto mesmo de governo. Era um projeto de miséria. Isso por quê? Ora, no interior do Brasil, o que valia era a força dos coronéis. Os coronéis, que eram os grandes fazendeiros, eles dominavam a população, o eleitor, através da troca de favores. Então, davam ajuda com comida, davam sementes, um emprego, um serviço. Então, o que acontece? Se as políticas públicas chegassem para essas pessoas, elas não iam mais depender do coronel para sobreviver. Então isso não era interessante para a elite política brasileira, porque justamente quem conseguia os votos para a elite eram os coronéis. Então não havia interesse algum em fazer políticas de amparo à população, senão os coronéis não iam ter como barganhar o voto e, consequentemente, eleger essa elite que estava no poder do Brasil. Então aqui temos um exemplo, né? Porque a água e os investimentos nunca chegam até aqui, tá falando na charge aí. Tem os dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo. Então, essa política de não dar amparo à população interiorana aqui no Brasil era conhecida também por indústria da seca, principalmente no Nordeste, onde as verbas públicas não chegavam porque não havia interesse, porque era um projeto de manter o povo na miséria, a fim de ter os seus votos em troca de favores. Então, de antemão, já citei uma causa da revolta, era o abandono, do governo em relação à população rural. Além disso, o grande desemprego causava revolta, a violência dos coronéis, a seca, a miséria, tudo isso tornava a vida do sertanejo muito mais difícil e, consequentemente, a fome causa revolta nas pessoas. E foi por isso que surgiram várias revoltas no interior do Brasil, tá bom? Vamos falar aqui da primeira delas, que foi a Guerra de Canudos, travada em 1896 a 1897. Vejam vocês que foi durante o governo de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil que eu falei na aula retrasada, tá bom? Vamos entender o que foi essa Guerra de Canudos. Primeiro vamos falar sobre o líder. Antônio Conselheiro, ou Antônio Maciel, como era o seu nome verdadeiro, ele vivia no interior do Brasil, mais precisamente em Pernambuco. Já tinha passado por vários empregos, ou seja, procurando formas de sobreviver igual a todo sertanejo. Então ele tinha um amigo, um padre, que começou a iniciar ele nas leituras. E então ele começou a estudar
começou a ler um pouco da Bíblia, a conhecer a palavra, passou também a ajudar as pessoas a reformar cemitérios, reformar capelas e principalmente a pregar e aconselhar. Tá? Não é à toa que ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Desde 1870, que já se ouvia falar no interior do Brasil, do Nordeste, sobre Antônio Conselheiro. Volta e meia ele era citado nos jornais, fazendo o seu trabalho. E também quando ele começou a ter problemas com as autoridades, sobretudo quando veio a República, porque os municípios passaram a cobrar impostos e isso causava indignação em Antônio Conselheiro, visto que a população nordestina era extremamente pobre, e ele ia ter que pagar impostos à República. Então, o problema de Antônio Conselheiro, e é bom frisar isso aqui, isso é muito importante, o problema de Antônio Conselheiro contra a República era a exploração. Não é que ele, em nenhum momento, Antônio Conselheiro pedia a volta da monarquia. Eu estou fazendo essa ressalva porque a Guerra de Canudos, quando foi travada, dizia-se que Antônio Conselheiro queria trazer de volta o império, a monarquia. E em nenhum momento Antônio Conselheiro se revelava monarquista, e sim contra a República, contra a exploração dessa nova forma de governo, tá? Como eu havia dito, Antônio Conselheiro viajava largou tudo que tinha no Pernambuco, ou que não tinha, tá? E passou a viver peregrinando, ou seja, andando pelos cantos, pregando, construindo igrejas, construindo capelas, cemitério, ou reformando, como é o caso dessa igreja que vocês estão vendo aí, aqui no interior da Bahia. Foi uma igreja, uma capela criada por Antônio Conselheiro. Então, com a sua palavra, os seus conselhos, a sua palavra de conforto naquela miséria que era o interior, sem emprego, na seca, a fome castigando as pessoas, então ele trazia uma palavra de conforto. E por isso começou a atrair pessoas. Então, grupo 1, 2, 5, 10, e a cada lugar que o conselheiro ia passando, as pessoas iam se juntando a ele. Até porque ninguém tinha nada e não tinha nada a perder. Então, seguia um conselheiro ajudando ele na sua tarefa de pregar, construir cemitérios e igrejas ou reformá-los, tá? Então, o grupo foi crescendo, até que o conselheiro viu que não dava para circular com tanta gente ao redor dele. Então, ele viu que era necessário criar um ponto fixo de moradia para começar a produzir e alimentar aquelas pessoas. E também, o conselheiro queria viver um pouco isolado das cidades, justamente para evitar problemas com as autoridades, porque a pregação dele e aquele ajuntamento de gente incomodava também as autoridades, tá certo? Então, a região de Canudos, como vocês podem ver, fica aqui na Bahia, próximo às divisas de Pernambuco e Sergipe. Tá? Então, o conselheiro escolheu o lugar para fundar a sua vila na beira do rio Vaza Barris, tá? onde teria água para o consumo da população, dos animais que iriam criar e também do plantio. O conselheiro fundou o Arraial de Canudos, tá? Também conhecido como Belo Monte. E era um arraial simples, as pessoas que trabalhavam junto com ele construíam casas de taipa, de barro, de ripa, de madeira, pedra, tal, tudo junto assim para palha, para cobrir. Então as casas eram feitas em mutirão e o conselheiro, junto com os seus mais próximos, começou a organizar aquela sociedade que vivia naquele arraial, naquela vila, aquele povoado. O que acontece? O conselheiro tratou de dividir as funções para que ninguém ficasse ocioso. Tá? Então, alguns trabalhavam na construção das casas, outros trabalhavam na lavoura, outros trabalhavam pegando água, outros criavam os poucos animais, principalmente bodes, que o couro era valioso para vender. Então, o que acontece? Tudo que era produzido em Belo Monte ou Canudos era distribuído igualitariamente entre os moradores. Tá? Então, a coisa começou a acontecer, começou a produzir e as pessoas passaram a não ter mais fome. E aí o conselheiro construiu logo uma capela onde ele realizava suas missas diariamente. Para a população, para o povo lá do povoado, ele dizia o seguinte: olha, só não quero aqui gente ociosa, porque mente vazia é a oficina do diabo, cachaçada e prostituição. O resto vocês podem viver tranquilos, porque quem vai julgar cada um de vocês é Deus. Então, o povoado começou a se desenvolver, mais pessoas e a notícia começou a correr no Nordeste. Olha, lembra aquele conselheiro que passou aqui pregando, dizendo que a gente ia ter uma vida melhor, a ter fé em Deus? E ele falou a verdade. O povoado lá que ele criou, todo mundo está passando bem, não tem mais fome. Vamos para lá.
E várias e várias pessoas começaram a chegar de diversos pontos do Nordeste, lá no Arraial de Canudos. E o conselheiro recebia todos, né? Sempre orientando a fazer alguma tarefa e evitar os vícios e produzir e dividir igualitariamente todas as coisas. Então, o que acontece? O arraial foi crescendo e o conselheiro percebeu que a capela era pequena para abrigar tanta gente nas missas. Então, ele resolveu criar uma igreja maior, um torre para cima e tudo. Como era muita gente, o mutirão era rápido para fazer. O que eles produziam e sobrava, eles vendiam para comprar material para construir a igreja. E no final ficou faltando só o emadeiramento de cobrir o telhado, onde ele comprou na cidade de Juazeiro, pagou antecipado, só que a mercadoria estava demorando muito de chegar. O conselheiro estava desconfiado que os comerciantes enrolaram ele. Então ele mandou recado lá para Juazeiro dizendo que ia pessoalmente pegar essa madeira, já que ela nunca era entregue. Resultado, quando essa notícia chega em Juazeiro, criou-se um pânico, porque achava que o conselheiro e seu grupo iriam lá para matar. Acho que pela vivência que as pessoas já tinham com os cangaceiros, provavelmente deduziram que o conselheiro e seu grupo ia tomar a mesma atitude de assalto e mortes, né? Então, o juiz de Juazeiro soube dessa ida de conselheiro para lá, para pegar a madeira, e solicitou força policial para, entre aspas, defender a cidade. Bom, quando o conselheiro ficou sabendo de toda aquela agonia, ele cancelou a sua ida para evitar confusões, para evitar tumulto. Só que o delegado, junto com seus policiais, resolveram ir ao encontro do Arraial de Canudos e atacar o povo e conselheiro. Então aí começa a Guerra de Canudos. Essa força policial que chega a Canudos não contava com a esperteza do sertanejo. Isso porque o grupo que acompanhava o conselheiro armou tocaias, ou seja, esconderijos que quando passava a tropa, eles atacavam do meio da caatinga e sumiam logo em seguida. Então, muitas vezes, os policiais não sabiam nem de onde vinham os tiros. Resultado, de tanto ser fustigado pelo grupo de conselheiro, essa tropa de policiais terminou sendo derrotada, A maioria foi morta pelo grupo de conselheiro, tanto fugiu, deixando para trás as armas que tinham. Então, se o grupo de conselheiro atacava com pouca arma e mais com facões, facas, pedras, agora virou um grupo armado, tá? E essa força policial que havia tentado derrotar Canudos ficou conhecida como a primeira expedição militar contra o Arraial de Canudos. Então, chega a notícia em Juazeiro de que a tropa policial foi derrotada e solicitaram ajuda ao governo do estado, em Salvador. Resultado, foi enviada uma tropa do exército dessa vez para atacar o Arraial de Canudos. Tá? Uma tropa pequena, porque eles achavam que aquele povo sertanejo, o matuto, não ia ter condição nenhuma de derrotar o exército. E mais uma vez a soberba, a prepotência das autoridades em relação ao sertanejo levaram eles à derrota. Então a segunda expedição militar também foi derrotada por conselheiros e mais armas ficaram para o grupo de conselheiro. Então veja que o pessoal lá do Arraial estava cada vez mais armado. Suas táticas eram eficazes e eles ficavam com as armas das autoridades militares. Então aquela notícia chega em Salvador como uma bomba. Ou seja, o exército brasileiro foi derrotado por um bando de sertanejo faminto. Para piorar, na época, estava aqui na Bahia um jornalista da Folha de São Paulo, chamado Euclides da Cunha. Então ele registrou essa segunda expedição ao Arraial de Canudos e enviou a matéria lá para a Folha de São Paulo. Resultado, a vergonha que o exército passou sendo derrotado por sertanejos virou assunto nacional. E aí o pessoal começou a se questionar como é que um bando de sertanejos famintos conseguia derrotar o exército. Então, teorias da conspiração eram levantadas e muitos diziam, não, eles são monarquistas porque estão lutando contra a república. Então, se você é contra a república, automaticamente na cabeça deles você era monarquista. Você queria a volta do império. E o conselheiro em nenhum momento pediu isso. Xingava a república, maldizia, melhor dizendo. Com resultado, diziam que os sertanejos estavam sendo treinados pelas monarquias europeias para reinstalar o império no Brasil. Uma loucura. Mas enfim, para limpar sua honra, o exército mandou uma tropa muito maior, muito mais armada, para enfrentar o Arraial de Canudos, sendo a terceira expedição militar. Novamente, prepotência, o desconhecimento do terreno, fez com que a tropa do governo, o exército, fosse derrotado mais uma vez pelas tropas de Canudos. Então aquele assunto caiu de novo com uma bomba, dessa vez lá
na capital, no Rio de Janeiro. E aí, dessa vez, o Exército não vacilou. Enviou uma tropa gigante, seria a quarta expedição a Canudos. Novamente, chegaram na região sem conhecer terreno, novamente foram atacados de surpresa com tocaias, emboscadas, mas como eles estavam em grande número e muito melhor armados, inclusive com canhões, conseguiram ir até o Arraial de Canudos e chegando lá cercaram o arraial. Só que nessas batalhas, até ele chegar próximo ao arraial, o exército, perderam muitos soldados. Então o comandante percebeu o seguinte: se eles recuassem, seriam atacados pelos sertanejos. Mas por outro lado, não tinha gente suficiente para invadir o Arraial de Canudos. Então foi solicitada ajuda em Salvador e mais uma tropa com o dobro de soldados que havia chegado antes se juntou a essa quarta expedição militar. Podia-se dizer até que seria a quinta expedição militar, essa nova tropa que chegou, mas isso seria uma vergonha porque mostraria que o exército, mais uma vez, não conseguiu derrotar os sertanejos. Mas, enfim, juntou as duas tropas, o vilarejo foi bombardeado seguidamente por 21 dias, até que houve espaço para a invasão, do arraial. Canudos, que tinha várias casas, chegou a ter 10 mil pessoas, foi reduzida a pó, como vocês podem ver na imagem. A maior parte das casas destruídas pelos canhões do exército. Muitas crianças e velhos, se renderam, tá? Só que o exército, aqueles que o exército percebiam que poderia ser um líder, alguma coisa, alguém importante na vila, matava, mas muita gente ainda sobreviveu, como vocês podem ver na imagem. Ao fim dos 21 dias de bombardeio, o exército consegue invadir todo o arraial e só tinha 4 pessoas resistindo. 2 velhos, um homem adulto e uma criança. Esses foram os últimos que renderam e se entregaram ao exército. Bom, e Conselheiro? Conselheiro morreu 2 semanas antes. Ele morreu de disenteria e foi enterrado. Só que aí as tropas militares terminaram desenterrando o corpo dele. É a única foto que se conhece de Antônio Conselheiro, só depois de morto. Então sua cabeça foi arrancada e foi levada para a capital como um troféu pela conquista do Arraial de Canudos. E assim termina a guerra. Falamos agora da Guerra do Contestado, que durou de 1912 a 1916. Bom, a Guerra do Contestado foi uma guerra mais longa do que a de Canudos, envolveu muito mais gente, porém é muito menos conhecida. Por quê? Porque a Guerra de Canudos, ela teve uma cobertura da imprensa de Euclides da Cunha, que posteriormente lançou o livro Os Sertões. Então, a Guerra de Canudos é muito bem documentada e foi muito bem divulgada na época. Ao contrário da Guerra do Contestado, que apesar de ter mais gente, de envolver uma área muito maior, teve menos repercussão, inclusive na história. Bom, mas vamos entender o que aconteceu. A região do Contestado, essa região que vocês estão vendo aqui no mapa, ela tem esse nome porque é uma região disputada, ou seja, contestada, entre Paraná e Santa Catarina. Cada um dos estados queria esse pedaço de terra. No fim, ficou para Santa Catarina. O nome contestado vem daí, da disputa dos 2 estados pela essa região aí. Bom, o que acontece? Essa região era habitada por índios e foi sendo expulsa ao longo dos anos por gente que queria terra. A maioria das pessoas que moravam ali eram pessoas mestiças, descendentes de índios com portugueses, descendentes dos antigos bandeirantes. Então era gente humilde, sertanejo, digamos assim. Só que aí aconteceu uma mudança. Veio a República, foi proclamada a República, e essas terras todas aí que antes pertenciam ao Império, ao governo federal, a posse delas foi repassada para os governos estaduais. Como vocês viram nas aulas passadas, os governos estaduais, eles tinham conchavo, tinham alianças com coronéis. Então, essas terras passaram a ser do governo do estado, que repassou a posse dessas terras para os coronéis, que tirou a população humilde da região e tomou conta das terras. Então veja que o povo humilde estava sem terra para poder manter sua sobrevivência. E para piorar a situação, o governo brasileiro mandou construir uma estrada de ferro, a estrada São Paulo-Porto Alegre. A linha dessa estrada, a linha de trem, ia passar justamente no meio da região do Contestado. Como a obra era muito cara e o governo não tinha dinheiro suficiente, o que o governo fez? Chamou a empresa e fez um acordo. Olha, por onde a estrada de ferro passar, 15 quilômetros à esquerda da estrada de ferro e 15 quilômetros à direita, todas essas terras vão passar para a posse da empresa. Ou seja, o governo brasileiro pagou parte da dívida da construção da estrada de ferro, doando as terras às margens da ferrovia para a própria empresa.
Agora imagine a situação aqui no contestado. As terras onde habitavam as pessoas antes já haviam sido tomadas em sua maior parte pelos coronéis, e agora uma outra parte da terra estava sendo tomada pela empresa que estava construindo a estrada de ferro. Qual é o resultado? Sem terra, sem ter como produzir, sem emprego, a população entra na miséria e passa fome. O resultado é guerra. Nesse meio tenso, surgiram algumas figuras religiosas. Assim como o conselheiro lá em Canudos, na região contestada apareceu duas figuras conhecidas como João Maria. O primeiro na época do Império ainda, e esse aqui já na República. Ambos não eram, assim como conselheiro, não eram religiosos formados, eram pessoas que tinham pouco conhecimento, mas pregavam a religião, pregavam a palavra de Deus, ou seja, era um catolicismo não oficial, e eles adquiriram uma grande fama entre os sertanejos, porque além de dar conselhos, também sabiam de utilizar as plantas com propriedades medicinais, então eles tinham fama de curandeiros. Quando eles curavam as pessoas humildes, né, já atribuíam eles serem pessoas santas, tá? Então eles eram chamados de monges. Esse segundo João Maria fez mais fama do que o primeiro, tá? E sumiu repentinamente. Então, como essas pessoas chegavam trazendo palavras de conforto, trazendo cura, trazendo esperança, dizendo que teriam dias melhores, né, esse tipo de comportamento é chamado de messianismo, assim como o conselheiro lá em Canudos. Então, tanto a Guerra do Contestado quanto a Guerra de Canudos são chamados de movimentos messiânicos, onde os líderes têm esse papel religioso, né, e que guia a população para um objetivo. No caso, os dois casos é ter uma vida melhor. Então, o segundo João Maria sumiu, sem dar notícia, e logo, alguns anos após, surge outro cara chamado José Maria, que se dizia irmão de João Maria, também fazia as mesmas coisas, pregava, curava as pessoas, fazia uma palavra de conforto para aquela vida miserável dos sertanejos. Só que José Maria começou a liderar esse grupo e começou a ter problema com as autoridades, principalmente com os coronéis da região, porque uma vez que ele atraía gente e juntando essas pessoas eles começavam a produzir e se manter, essas pessoas não precisavam do coronel mais. Olha, se não precisava do coronel, não precisava dos favores dele. E se não precisava dos favores dele, também não votariam em quem eles queriam. Então, essa atitude de conselheiro lá em Canudos e de José Maria aqui no contestado também trazia intriga com os coronéis, porque afetava diretamente o curral eleitoral deles. Inclusive também a mão de obra. Porque às vezes o coronel precisava de mais gente para uma grande colheita, chamava aquele pessoal ali da região, pagava uma miséria ou dava alguma parte da produção para a pessoa sustentar e depois dispensava. E essa mão de obra agora, que era autossuficiente, não precisava mais da ajuda do coronel. Então, numa dessas confusões, numa dessas lutas travadas entre os coronéis e os sertanejos, o José Maria foi baleado. Mas mesmo assim, aqueles sertanejos, depois de tanto ouvir a palavra de tantos conselheiros, digamos assim, começaram a entender que eles estavam protegidos por Deus e que deviam seguir com sua comunidade, produzindo para si mesmos. Só que aí, novamente, o grupo, sem um líder específico, né, já que os três monges, os três religiosos não estavam mais presentes, continuavam se organizando em comunidades, continuavam produzindo, e isso atraiu a atenção do exército. A memória da Guerra de Canudos estava muito viva. Então, um movimento similar acontecia na região do Contestado, lá no Paraná e Santa Catarina, e esse movimento devia ser prontamente eliminado. Então, as forças do exército começaram a chegar na região, tá? E esse exército aí já 10 anos depois, aliás, 20 anos depois de Canudos, já era muito melhor treinado e começou a massacrar os sertanejos, tá? Mas não foi algo simples. Como vocês viram aí pela data, a revolta, a guerra do contestado durou 4 anos. E como não havia um grupo só, existiam vários grupos de sertanejos seguindo aquelas ideias dos religiosos, então o trabalho era muito maior para o exército. E a mesma coisa, como eles conheciam, o sertanejo conhecia o terreno, tinha vantagem sobre o exército, não foi fácil derrotá-los, tanto que a guerra durou os 4 anos. Por fim, em 1916, os últimos resistentes foram aprisionados pelo exército e assim teve fim a Guerra do Contestado. E não se esqueçam, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado são conhecidos como movimentos messiânicos, tá bom? Guarda essa informação. Vamos falar agora do cangaço. O que é o cangaço? O cangaço era chamado de banditismo social. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, de onde são maiores os números da miséria, maior
probabilidade de surgirem grupos violentos, ou seja, grupos de bandidos, para manter sua sobrevivência, vivem de assaltos, de roubos. E isso acontecia numa região que era extremamente miserável, que era o Nordeste brasileiro. Tá? Então, o cangaço atuou aqui no Nordeste, nessa área em amarelo, que pega quase todos os estados do Nordeste. Havia diversos bandos de cangaceiros, né? Desses grupos armados que faziam justiça com as próprias mãos, assaltavam, roubavam, né? Escolheram essa forma de vida para sobreviver, até porque talvez não tivesse outra forma, já que o governo não dava nenhum tipo de assistência, o desemprego era grande, a miséria e a violência dos coronéis, e tirava das pessoas a oportunidade de levar uma vida decente. O primeiro cangaceiro, o primeiro não, o primeiro a ser famoso dos cangaceiros foi Jesuíno Brilhante, e já na década de 1870, já aparecia nas manchetes de jornais aterrorizando a região do Rio Grande do Norte, Paraíba. Ele era do Rio Grande do Norte, ele era potiguar, e lá ele atuou com seu bando, tocando terror nas cidades, assaltando, roubando, até ser morto em uma emboscada. O próximo cangaceiro que eu vou falar é o mais famoso deles, chamado Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como Lampião. O Lampião, como todo nordestino, vivia em cidade interior, onde havia coronéis que lutavam constantemente entre si, e a violência matava muita gente inocente e, inclusive, veio a matar o seu pai. Isso causou uma revolta muito grande em Virgulino, e ele decidiu entrar num cangaço. Virgulino, então, entrou no cangaço de Senhor Pereira e lá começou a se destacar. Inclusive, dizem que o apelido de Lampião, dado a Virgulino, foi dado pelo Senhor Pereira, que percebeu em Lampião a agilidade de uma arma. Diz que ele atirava tão rápido que na noite, né, no escuro, a claridade tomava conta ao redor de Lampião. Então, essa é uma das versões sobre a origem do seu apelido, Lampião. Dizem as histórias que o Senhor Pereira foi convencido pelo padre Cícero a largar a bandidagem. Então, ele saiu do grupo que ele liderava e passou a liderança para Virgulino Ferreira, o Lampião, tá? Que ele considerou ser o mais qualificado para liderar aquele grupo. Senhor Pereira abandonou o cangaço e se mudou para Minas Gerais, onde viveu até 1979 como cidadão mineiro. Bom, Lampião liderou essa tropa aí por quase 20 anos, andando de um lugar para outro. Lembre-se que os cangaceiros não podiam ter moradia fixa, porque eles eram perseguidos pelas forças policiais. Os cangaceiros chamavam as forças policiais de volantes. Então, Lampião começa a aparecer nas manchetes de jornais, devido à grande quantidade de assaltos que ele fazia, e por isso também começou a atrair cada vez mais a atenção das forças policiais. Então, chega na década de 30, Lampião conhece a sua esposa, a Maria Bonita, como ficou conhecida, e o cangaço começou a ter mulheres. Não é apenas para acompanhar os seus maridos, não. Elas também andavam armadas e lutavam quando fosse necessário. Então chega a década de 30 também e chega o período de Getúlio Vargas, onde ele decide, Getúlio, acabar com qualquer foco de violência no Brasil. Então a repressão policial no Nordeste aumentou, principalmente para acabar com os cangaços e, sobretudo, o cangaço de Virgulino Pereira, o Lampião. Então, Lampião, perseguido sempre pela polícia, foi encontrado, seu bando foi encontrado em Sergipe. Um morador da região foi torturado pela polícia para entregar onde Lampião estava. Então, esse sertanejo terminou falando onde Lampião estava e as forças policiais cercaram aquela área. Quando de manhã o bando do cangaço saiu da gruta, foram recebidos a bala todas as direções, né, pelas forças policiais que haviam cercado. Resultado, não houve tempo para reação e todos eles foram mortos. O bando Lampião foi decapitado pelas forças do exército, da polícia. Suas cabeças foram levadas para as grandes cidades. Antes disso, no meio do caminho, eles empilharam as cabeças na porta de uma capela e registraram essa foto, que é muito conhecida aí na internet. Como o cangaço perdeu sua maior figura, que foi Lampião, isso desencorajou outros bandos a continuarem no banditismo, né? Então muitos se entregaram à polícia para não morrer e outros abandonaram mesmo, esconderam, fugiram para outras regiões para não serem mortos. Enfim, antes de 1940 os cangaços já tinham acabado
aqui no Nordeste brasileiro, beleza? E aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula. Continue nos acompanhando. Vai embaixo, clique, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos materiais para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Até a próxima!